E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, comigo, professor Sandro Caldeira. E hoje a gente dá prosseguimento ao nosso tema, né? Falando aqui hoje sobre estamos falando sobre ato infracional, e hoje vamos falar sobre a questão do auto de investigação de ato infracional. Como assim, Sandro? Preste atenção no seguinte, quando nós temos uma situação flagrancial, isso já foi falado na aula pertinente, pegou o indivíduo em flagrante, vai ser lavrado, se ele for adolescente, um auto de apreensão em flagrante, não é isso? Ok? Se for com violência ou grave ameaça, auto de apreensão em flagrante. Se for um ato infracional sem violência ou grave ameaça, é lavrado, fica a critério do delegado, lavrar um auto de apreensão em flagrante ou um boletim de ocorrência circunstanciada, certo? Agora, a questão aqui é a seguinte, e quando não for flagrante? Se eu não tenho flagrante, o que eu vou fazer? Imagina então que uma pessoa foi furtada na rua, um adolescente pegou, puxou a bolsa dela e saiu correndo, né? Tirou a bolsa dela da mão e saiu correndo. Ninguém pegou esse menor, aí o que ela vai fazer? Vai até a delegacia e comunica o fato criminoso. E aí vai ter que ser feito o quê? Um registro disso, né, em sede policial. Fez lá o boletim, fez o BO. Terminado isso, a polícia tem que investigar, não tem? Eu não tive flagrante, não sei quem foi que praticou o ato infracional, preciso fazer a investigação. Como é que eu faço a investigação aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente? Para tudo! Vamos lá para o processo penal para a gente fazer um paralelo. Lá no processo penal, quando eu falo em investigação de crime, eu investigo através de qual procedimento? É o chamado inquérito policial, não é isso? O nosso inquérito policial, exatamente. Agora, quando nós falamos aqui em Estatuto da Criança e do Adolescente, quando tem uma situação que não é flagrancial, eu preciso então investigar, eu tenho inquérito policial no ECA? Não com esse nome. O que eu vou fazer aqui no ECA? No ECA eu tenho um instituto bem parecido. É o chamado auto de investigação de ato infracional, carinhosamente chamado de AI. Joga aí na tela para a gente poder ver. Eu tenho aqui o nosso auto de investigação de ato infracional, chamado de AI. O que é o AI, gente? Vem comigo, vamos dar um conceito de AI? O AI ele consiste aqui num procedimento administrativo, né, investigativo, né, de natureza administrativa, que tem por finalidade o quê? Apuração da autoria e materialidade do ato infracional, de maneira a fornecer ao titular da ação socioeducativa. Quem que é o titular da ação socioeducativa? Quem que pode promover a ação socioeducativa? O Ministério Público, ok? O Ministério Público, o MP, é o titular único da ação socioeducativa, porque toda a ação socioeducativa é pública. Então, a atribuição é do Ministério Público de promover essa ação socioeducativa, certo? Então, nós temos aqui exatamente isso, então, esse procedimento administrativo de natureza investigativa, que tem por finalidade apurar a autoria e materialidade do ato infracional, de maneira a fornecer a esse titular da ação socioeducativa, que eu já sei que é o Ministério Público, os elementos necessários para que ele possa promover essa ação penal, essa ação socioeducativa, essa ação socioeducativa. Então, o AI nada mais é que isso, é como se fosse um inquérito, só que é o inquérito do ECA, e a gente não usa o nome inquérito, a gente usa o nome AI, ok? Então, tem uma situação de ato infracional que eu preciso investigar. Eu instauro o que então? Eu instauro AI. O que é o AI? Auto de investigação de ato infracional. Joga na tela aí de novo para a galera ver. Eu tenho então aqui, o auto de investigação de ato infracional, o nosso AI, ok? E aí, pessoal, quando feito esse AI, feita essa investigação, vem cá comigo. Feita essa investigação, o que vai acontecer? Quando termina a investigação, termina lá o AI, o delegado vai lá, pega tudo aquilo que foi investigado e faz um relatório no final desse AI e encaminha esse relatório lá para a Vara da Infância e Juventude, para que lá o Ministério Público junto à Vara da Infância tenha acesso a isso, né, para que ele possa efetivamente se manifestar. Quando esse AI chega em mãos do Ministério Público, entregou lá o AI nas mãos dele, chegou dele lá na Vara da Infância e Juventude, ele olhou, ele quando tem lá a posse desse AI, e leu o AI, vai chegar a convicção dele. Ele pode tomar 3 tipos de atitude. Eu tenho aqui 3 atitudes possíveis, joga aí para a galera ver. Eu tenho, ele pode, vamos explicar cada uma delas, tá bom? Ele pode promover o arquivamento dos autos, ele pode conceder remissão, ou ele pode representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa, ok? Então,
Vem cá comigo. Eu tenho algumas possibilidades. A primeira delas, então, é promoção do arquivamento do AI. Primeira hipótese, então, é essa. O Ministério Público, então, está em mãos do AI, verificou que não existe nenhum elemento de autoria e materialidade em desfavor do adolescente. Não tem nada. Não foi o adolescente que praticou, não tem nada que demonstre que foi ele. O que o Ministério Público vai fazer, já que ele não tem elementos, nenhum tipo de elemento em desfavor desse adolescente, contra esse adolescente, ele vai lá e promove o arquivamento dos autos. Atenção para essa palavra, o Ministério Público promove o arquivamento. Por que você está frisando isso, Sandro? Porque lá no CPP, vamos agora lá no CPP? Pulo no CPP. Lá no CPP, quando o Ministério Público... Não, pode vir aqui comigo, vem cá comigo. Eu tenho aqui o seguinte, ó. A gente tem aqui o seguinte. Quando o Ministério Público lá no CPP, no Código de Processo Penal, ele também não consegue vislumbrar nada, né, de autoria e materialidade contra esse menor, né, o que ele vai fazer? Quando o menor não, contra o adulto, né, lá no inquérito, o que ele faz? Ele faz com o juiz, ele requer ao juízo o arquivamento. E o juiz determina o arquivamento. Mas o MP lá requer e o juiz determina. Aqui no ECA não. Aqui no ECA o MP já olhou, não tem nada, o MP já promove o arquivamento. Ué, Sandro, então o MP aqui na questão do ECA, o MP tem mais direitos que que lá no CPP? Tem mais direitos? Já que lá no CPP ele pede para o juiz determina o arquivamento. Aqui não, aqui no ECA é ele que determina já o arquivamento, que já promove o arquivamento. Então atenção para o seguinte, aqui no ECA realmente o Ministério Público é ele que promove o arquivamento, mas ele não tem mais poderes não, porque na realidade, para que ele possa promover esse arquivamento, ele promove o arquivamento, mas para que esse arquivamento tenha validade, produza seus efeitos, é necessário que ele faça o quê? É necessário que o juiz homologue essa promoção de arquivamento para que ela tenha validade. Então, no final das contas, é sempre o juiz que vai dar a palavra final. Só que você tem que atentar muito para essa especificidade. Aqui, na Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público, quando não tem elemento nenhum contra o adolescente, ele promove o arquivamento do AI. E esse AI, para que produza efeitos, esse arquivamento promovido pelo Ministério Público, é necessário que haja uma homologação do juízo, certo? O juiz vai lá e homologa esse pedido essa promoção de arquivamento. Aí eu tenho o seguinte, beleza, a gente tem aqui o seguinte, joga aí na tela, para a gente ver. Ó, então, quem promove o arquivamento? Quem promove o arquivamento é o Ministério Público, beleza? Quem é que homologa? Lá no 181, parágrafo 1º, quem homologa é o juiz. Só produz efeito quando ocorre a homologação, beleza? Se o juiz não concordar com o arquivamento, opa, aí o bicho pega. Vem cá comigo. Se o juiz não concordar com o arquivamento, o que vai acontecer? O MP foi lá e promoveu o arquivamento. O juiz fala assim, opa, peraí, promotor. Concordo contigo não, meu irmão. Você está errado. Não é para promover arquivamento não, tem que processar esse adolescente. O que vai acontecer aqui? O juiz pode obrigar o promotor a oferecer a ação socioeducativa? Não pode. O que o juiz vai fazer então? Ele vai fazer igualzinho a gente tem uma previsão lá no Código de Processo Penal. Lá no CPP, a gente aplica nessa situação de discordância, né, quanto ao inquérito, quanto ao arquivamento do inquérito, a gente aplica o artigo 28 do CPP. O juiz manda para o Procurador-Geral de Justiça para que ele decida. Aqui no ECA é a mesma coisa. Quando o juiz não concorda com a promoção de arquivamento feita pelo promotor e, portanto, não homologa essa promoção, o que o juiz vai fazer? Já que ele não pode mandar o MP fazer nada, porque são órgãos separados, completamente independentes, o que o juiz vai fazer? Vai pegar esse AI e vai remeter esse AI para o Procurador-Geral de Justiça também, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Remete para o PGJ para que ele decida o que vai ser feito. Vamos jogar na tela então para a gente ver aqui o seguinte, ó. Então eu tenho aqui MP, eu tenho juiz, e aí o que vai acontecer? O MP foi lá e fez a promoção de arquivamento. Ok? O juiz foi lá e discorda. O que o juiz vai fazer se o juiz não concordar? Vai pegar isso e remeter esse AI para o Procurador-Geral de Justiça. Para que o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, determine lá o que vai ser feito. Ele vai formar a convicção dele e verificar quem é que tem razão. Se ele entender que é realmente para homologar o arquivamento, ele insiste com o juiz vai lá e homologa o arquivamento. Se ele entender que não, que tem elementos para processar o menor, o
que ele vai fazer? Designa outro promotor de justiça para que esse outro promotor, diverso desse, né, outro promotor ofereça a ação contra o adolescente. Beleza? Fechado isso? Vem cá comigo. Beleza, então, a gente viu essa situação aqui agora, ok? A gente tem, então, a seguinte situação agora. Outra hipótese que a gente tem é a seguinte. Vimos aqui, então, em relação à promoção de arquivamento. Beleza? Quando não tenho elementos contra o adolescente. Agora, a outra situação é a seguinte. Vamos voltar aqui no tempo de novo. Voltamos. O Ministério Público recebeu, está aqui com o AI em mãos. Só que agora ele olhou o AI e agora ele verificou que existe elemento de autoria e materialidade contra esse menor. Existem elementos de autoria e materialidade, ok? Ele é detentor desses elementos. Beleza. Agora, o certo então seria ele fazer o quê? Ele processar o menor, não é isso? Se ele tem elementos de autoria e materialidade, o certo é ele promover a ação socioeducativa contra esse adolescente na vara da infância e juventude. Mas o ECA é tão bonzinho, gente, que ele dá um instituto aí intermediário. Ao invés de processar o adolescente, para evitar traumas do processo, é possível que seja oferecida, apresentada a chamada remissão. Remissão com 2 S's, atenção. Essa remissão tem previsão no artigo 126 do Estatuto Menorista. E o que é isso, Sandro? A remissão com 2 S's é um ato de indulgência, de bondade do Ministério Público, que vai aplicar isso, observadas as condições do artigo 26, verificando que o adolescente é merecedor dessa remissão. E ela é uma maravilha, porque não vai gerar nada para o adolescente. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Primeira coisa que eu quero atentar aqui para você, deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Vou voltar aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui na tela para você. Ó. Joga aí na tela para o pessoal. Atenção para o seguinte, né, gente? Opa, peraí. Ó, cuidado, porque eu tenho a remissão e remissão, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Remissão. Remissão. Vamos lá, cuidado que são institutos diferentes e na maldade eles podem colocar isso na prova para você, tá bom? Para não confundir as bolas. Remissão com 2 S está no artigo 126 da Lei 8.069 de 90, que é o nosso ECA, tá bom? Que é o que a gente vai estudar aqui agora. E eu tenho também 126, tá, gente? E nós temos a remissão com C cedilha. Essa remissão, por acaso, está também no artigo 126, só que é de outra lei, é da Lei 7.210, de 84, que é a nossa Lei de Execuções Penais, beleza? Então, atenção para isso. O que é essa remissão com C cedilha? É aquela remissão, vem cá comigo, ó. Para cada 3 dias de trabalho, abate um dia de pena. Para cada tantas horas de estudo do preso, eu abato um dia de pena também. Isso é remissão com C cedilha, lá da Lei de Execução Penal. Não é essa que a gente está falando aqui, não é essa que eu tenho no ECA, tá bom? A gente não tem previsão dela no ECA. Então, atenção, porque remissão com C cedilha é da execução, da Lei de Execução. Então, só lembrar, remissão com C cedilha, execução com C cedilha, essa remissão não é a do ECA, essa remissão é abatimento de pena pelo estudo ou pelo trabalho. Fechou? Não tem isso no ECA, não é sobre ela que eu vou falar agora. A gente vai falar sobre a remissão com 2 S's. A remissão com 2 S's está no artigo 126 do ECA, e ele é um ato de bondade do MP, gente, para evitar traumas do processo para esse adolescente, para o adolescente não ficar traumatizado, não ter problema psicológico, psiquiátrico, precisa tomar remédio. Então, o que vai acontecer aqui? Ele aplica a remissão para esse adolescente desde que ele seja merecedor, é claro. Vamos ler comigo o artigo 126 do ECA, que diz o seguinte, vamos lá? Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público, diga-se promotor de justiça, poderá conceder a remissão, ó, sempre com 2 S, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social. Olha o que ele vai analisar então, ó, para dar remissão. Circunstâncias e consequências do fato, contexto social em que o adolescente está inserido, personalidade do adolescente e a maior ou menor participação dele no ato infracional, ok? Vem o parágrafo único, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Só que então já dá para ver que a gente tem 2 espécies de remissão. Remissão pré-processual e remissão processual, beleza? Vamos ver então qual que é as duas aqui, ó. Vamos lá, joga na tela. Eu tenho a remissão pré-processual e tenho a remissão processual. Remissão pré-processual é aquela que ocorre em que momento, pessoal? Antes do processo. Ela é dada então aqui pelo MP e ela vai gerar o quê? Então, vou botar aqui concedida
pelo MP e homologada pelo juiz, beleza? A remissão pré-processual, ela gera o quê? Acarreta a exclusão do processo. Ou seja, quando eu tenho uma remissão pré-processual feita lá para o adolescente, ela vai gerar o quê? A exclusão do processo. Eu não terei processo socioeducativo contra o adolescente e assim ele não fica traumatizado porque ele não vai ter processo nenhum contra ele, tá bom? Vai ficar feliz e vai continuar na vida dele, né? Agora, a gente tem aqui o seguinte, eu tenho a remissão processual. Remissão processual é dada dentro do processo, né? Quem vai conceder a autoridade judiciária, certo? E aí o que vai acontecer? A remissão processual, ela tem aqui o condão de quê? Ela gera, na realidade, a chamada suspensão ou extinção do processo. Vamos analisar isso? Vamos escrever isso aí? Anota aí, então, ó. Gera a suspensão ou extinção do processo, ok? Essa é a remissão processual. Pode vir comigo aqui. Fechado? Vou pegar aqui agora, ó. Olha que beleza, gente. Você acha que o menor que recebe remissão vai gerar algum tipo de antecedente para ele? Para escolar um ato fracional, aí teve remissão para ele, gera antecedente? Gera nada. Olha o 127, leia comigo. Olha o que ele diz. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação, ok? Vem cá comigo, ó. A última alternativa que a gente tem agora, imagina o seguinte, o adolescente foi, o AI chegou nas mãos do MP, né? Vamos voltar lá de novo, são 3 possibilidades, lembra que a gente viu? A primeira é quando o MP verifica e descobre que não tem elemento nenhum contra o adolescente. Então, o que ele faz? Ele promove o arquivamento. Beleza. Outra possibilidade, ele agora olhou o AI e verificou que existem elementos de autoria e materialidade. Ele pode, então, optar em, ao invés, né, apesar de existir autoria e materialidade, que em tese deveria levá-lo a promover a ação, ele pode fazer o quê? Apresentar remissão com 2S para esse adolescente, como uma medida alternativa para evitar traumas do processo, com essas consequências que a gente acabou de falar. Agora, a última alternativa é, verificou então que existem elementos de autoria e materialidade em desfavor do adolescente. Não é adequada a aplicação da remissão. O adolescente não é merecedor, o ato que ele praticou é muito grave, por exemplo. Então, eu posso aqui, então, a única alternativa que o Ministério Público vai ter é fazer o quê? Promover ação contra esse adolescente. Promover uma ação socioeducativa. Como é que ele faz isso? Apresentando a chamada representação em desfavor do adolescente. O que é a representação, Sandro? É a petição inicial da ação socioeducativa, que vai deflagrar a ação socioeducativa. Lá no processo penal, o MP não oferece denúncia. A denúncia aqui não é chamada de denúncia, ela é chamada de representação. Então o Ministério Público vai oferecer representação em desfavor do adolescente. E ao fazer isso, vai deflagrar um processo socioeducativo. E a gente tem um processo socioeducativo nesse sentido, ok? Tranquilo? Então, a gente está encerrando aqui a nossa aula de hoje. Espero que ela tenha sido muito produtiva. Lembrando que você pode falar comigo lá pelo Instagram, @SantoCaldeira. Eu vou falar com vocês com o maior prazer. Diz que é aqui do Vem que Passa e eu vou falar com vocês com o maior prazer ainda, tá bom? Fique com Deus, galera. Foco no estudo de vocês, foco na missão e a gente se vê na próxima aula. Valeu!